Então, nesse início, quando a gente começa a olhar Levítico, nós precisamos saber o seguinte, que a mentalidade, o que eles pensavam quando ofereciam sacrifícios, o que era comunicado ao povo de Israel, que nós, agora distantes e distorcendo muitas vezes o que nós cremos que está escrito no Novo Testamento, na Brit Hadashah, nós não entendemos. Vou falar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, é que não existe nenhum sacrifício que possa ser oferecido para pecado voluntário, né? Pecado voluntário, a única coisa que se exige na Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, é arrependimento e restituição, reparação, quando é pecado contra o próximo. São esses dois requisitos, eles são consistentes, eles nunca mudaram nem nunca mudarão. Se você fez algo contra o teu próximo, você precisa se reconciliar e fazer reparação por este dano. Então, o que a Torá traz é o que a gente diz de responsabilidade civil, né? Se você feriu alguém e ele ficou sem trabalhar, você precisa indenizar esses dias. Se mesmo acidentalmente, se o que aconteceu foi que há uma conta hospitalar a ser paga, você precisa assumir essa conta. Então, isso é regulado na Torá de Moisés. Mas não quando alguém já faz de caso pensado. Porque você poderia pensar, bom, quanto é que vai me custar matar um inimigo? 100 bois, tá. Vou me endividar, mas tá bom, vale a pena. Vou dar os 100 bois e mato, e tá tudo bem. E isso seria equivalente a você poder subornar um juiz. Se é imoral e ilegal você subornar um juiz humano, como poder imaginar que alguém pudesse subornar o juiz de toda a terra, o juiz de toda a humanidade? É absurdo, não é mesmo? É verdade. E nós vemos isso na história do rei Davi, que não houve um sacrifício que Natan disse, Davi, vai e oferece tais sacrifícios pelo teu pecado de adultério e assassinato, né? Já que ele orientou ao general que colocasse o marido de Betseba na frente para morrer na batalha, né? Então, não há isso, não existe, nunca existiu, e eles nunca imaginaram que pudesse haver sacrifício nenhum, nenhuma oferta, melhor dizendo, né? Porque Corban não é sacrifício, mas quando há sangue derramado, a gente pensa num sacrifício. Então nunca houve isso. E na verdade, isso é um problema da cristandade atual, que ela imagina que pode viver do modo que quer, pecando até voluntariamente, e que depois pode se reconciliar com orações, com clamores, com jejunzinhos, com frequência a instituições religiosas, né? E isso não está mais longe da verdade. Não podia estar mais longe da verdade. Leia o livro de Hebreus, capítulo 6 e o capítulo 10. Porque quem, uma vez tendo conhecido Yeshua, né, e volta e vive pecando, ele vitupera o sacrifício perfeito, ele faz pouco caso. Essa pessoa, ela é anátema, né? Não há mais sacrifício que ela possa fazer. E ao contrário, o pecado, ele endurece mais e mais o coração do pecador, distanciando-o, tornando-o mais e mais arrogante, hipócrita, né? E escravo das suas próprias imaginações vãs, né? Porque de Deus não se zomba, está escrito, né? Então, o livro de Levítico não trata disso. Além disso, o livro de Levítico, Vaikra, tem 5 tipos básicos. Nessa porção, nós vemos 5 tipos básicos de ofertas. E desses 5 tipos básicos, 3 são voluntárias e não são sequer pelo pecado. Ou seja, a maior parte não envolve nenhum tipo de pecado, né? A Olá, que é a oferta totalmente queimada, a Yod Revav He, a Minha, que não envolve animal nem sangue, são grãos e fruto da terra, como a oferta de Caim, cujo problema não foi ter sido uma oferta de fruto da terra, o problema foi que ele não ofereceu das primícias. A Shlamim, que é uma oferta de paz,
Se você está em paz, se você deseja paz, você leva a tua oferta e ela é compartilhada, uma pequena porção memorial para Yod Revav, uma porção para você e uma porção para o sacerdote, né? Então você divide a tua bênção, você compartilha ela e você expressa louvor e gratidão a Yod Revav. Por isso, a oferta de Pêssar, o cordeiro, era uma oferta de paz na Páscoa, na Pêssar. Não era também uma oferta pelo pecado, é uma oferta de paz. E aí nós podemos entender que no sentido de Yod Revav ser o cordeiro perfeito, cujo sangue inocente é derramado, é para operar essa reconciliação com o nosso Criador, com Yod Revav, para operar essa paz com Deus, como também está escrito e explicado na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? Então, ele cumpre a justiça sendo o nosso substituto e, na verdade, a oferta que era pelo pecado era uma vez por ano, a oferta de Yom Kippur, quando o bode, haviam 2 bodes, né? Um era sorteado para ser sacrificado, o outro bode era sorteado para ser solto no deserto, né? E Yeshua é o bode sacrificado, né? E nós somos o bode solto, né? Então ele é o nosso substituto em Yom Kippur, porque o sacrifício pelo pecado do próprio sacerdote que oferecia, o sacerdote levítico, e por ele mesmo, ele colocava a mão na cabeça do animal e ele oferecia por ele e por todo o povo. Então, se nos arrependermos, nós então somos participantes deste sacrifício pelo pecado, né? A justiça de Yeshua pela nossa injustiça. Então, Levítico tem isso tudo. E o que é então Vaikra, ou Levítico em hebraico? O que é? Ele é uma tecnologia espiritual que nós precisamos entender como Yod Revav determina e escolhe que o povo daquela época e também nós atualmente podemos nos achegar a ele através do Ben, Korban, que é a palavra para oferta em hebraico, significa se aproximar do filho, Korban. Ben é filho. Então, como nós, e isso continua válido, é eterno, só precisamos entender qual é a mensagem. E vejam, a mensagem não mudou. Nós é que não entendemos a mente hebraica, nós precisamos fazer esse esforço, porque somos muito já encharcados com uma outra cultura que, em grande parte, em grande medida, é quase que oposta à mentalidade bíblica hebraica, né? E esse sacrifício, uma vez por toda, é disso que Paulo fala na carta aos Hebreus, quando ele menciona o sacrifício de Yom Kippur. Vejam, Hebreus 10 diz, porque a Torá, ou lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e nunca a imagem exata das coisas, não pôde nunca, com os mesmos sacrifícios, que eram continuamente oferecidos de ano em ano, anualmente, aperfeiçoar os que se chegam. Então, a cada ano se fazia recordação de pecado, né? E isso Yeshua fez cessar. O sacrifício perfeito de Yom Kippur, uma vez por todas, é Yeshua, não há mais, e não é mais possível fazer isso, mesmo que se quisesse, porque quem destruiu o templo foi o próprio Yod Revav. E isso é um outro assunto. Aqui no livro de Levítico, de Vaikra, o Eterno, ele é sempre Yod Revav. Quando ele fala, quando ele orienta, quando ele dá instrução através de Moisés. Porque Yod Revav é um nome para relacionamento. Eu serei o que eu serei. De acordo com como cada um de nós escolhermos estar e investir nesse relacionamento. Em Gênesis, logo na criação, ele é Elohim. Elohim é um título que quer dizer poderoso, ou no plural, poderosos, mas ele é Erhad, ele é um só, né? Elohim. É uma unidade composta. E ele, como Elohim, ele é juiz de toda a terra. Quando ele cria, ele chama para a criação, a partir do capítulo 2, verso 4, em Gênesis, é que nós temos Yod Revav, que é um nome para relacionamento, que é o atributo de misericórdia. Então, Yod Revav é graça, misericórdia no relacionamento, que é ofertado àqueles que recebem e aceitam. Elohim
é o juiz de toda a terra, que queira ou não, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará, porque um dia a justiça dele operará, porque não existe amor sem verdade, né? O amor e a verdade, eles andam juntos. Se houver mentira, não é amor, né? Então, a justiça de Deus, ela é inextrincável, ela é inseparável. O amor e a justiça são inseparáveis em Yod-Heh-Vav-Heh, que é Elohim. Mas aqui, quem chama para nos aproximarmos é Yod-Heh-Vav-Heh, o nome do Eterno para relacionamento. Então, em Levítico 1, em Vaikra 1, nós temos assim, Vaikra Yod-Heh-Vav-Heh a Moshe da Ohel Moed. Então, na verdade, o Ora é um link com o capítulo anterior de Êxodo, ou Shemot, né? O tabernáculo se aprontou, a glória encheu, e agora Yod-Heh-Vav-Heh quer instruir a Moisés e ao povo, através de Moisés, como se aproximar, como entrar nesse tabernáculo, nessa tenda do encontro. E essa tenda do encontro, numa certa medida, ela é a reconstrução do Jardim do Éden, porque foi no Jardim do Éden que Yod-Heh-Vav-Heh se encontrava com Adão e Eva, com Adão e Havá, na viração do dia, né? Então havia esse relacionamento lá no Éden, que foi perdido com o pecado, e agora, com Moshe, Yod-Heh-Vav-Heh chama a não mais que ele construa, como ele fez ao construir o Gan Eden, o Jardim do Éden, agora que seja o ser humano que construa esse tabernáculo para que ele possa se encontrar conosco. E aqui a palavra Vaikra, ela tem uma anomalia, digamos assim, no hebraico. A última letra é um Aleph, e esse Aleph, ele é diminuído. Isso acontece algumas vezes na Torá de Moshe, e nada na Torá é à toa, como Yeshua diz no Sermão da Montanha. Nenhum iod, nenhum tracinho da Torá, ela passará até que céus e terra passem. Então nós precisamos entender o que estamos sendo chamados a ouvir. Por quê? Porque não existem ilustrações, não existem na Torá maiúsculo, minúsculo. Como que o Eterno faz para chamar a nossa atenção que ali há algo a mais, além da superfície, que aqueles que ousarem atender o convite de cavar encontrarão. São essas anomalias, são palavras e expressões repetidas várias vezes, são às vezes a forma como o texto ele é organizado, algum espaçamento diferente. Então nós encontramos isso nas Torás, todos os rolos de Torá, todo o rolo de Torá, ele é copiado há milênios com as mesmas anomalias, digamos assim, que não são anomalias, que são fruto do design e de uma comunicação profunda ali. Então, o que é esse Aleph pequeno, que é o Azinho hebraico, diminuído nessa frase, e nessa palavra, Vaikra? Os sábios, eles trazem as suas hipóteses, né? E a mais comum e corriqueira é a humildade de Moshe. Porque Vaikra é um termo, é chamar alguém íntimo. É como se fosse um convite sussurrado. Não é chamar o vizinho, gritar, alguém na rua, longe. Não. Vaikra é intimidade, né? É aquela fala amorosa, íntima. Então, os sábios dizem, olha, Moisés não se achava digno dessa intimidade com Yod-Heh-Vav-Heh, porque ele era humilde. Então, ele diminui esse Aleph, né? Mas, na verdade, nós temos um outro entendimento que é maravilhoso e que é muito mais consistente com aquilo que Yeshua nos diz, que nós devemos examinar as Escrituras, porque tudo na Torá de Moshe é sobre ele. E como enxergar Yeshua aqui, nessa palavra Vaikra? Nós temos um outro entendimento para enxergar Mashiach na palavra Vaikra. E esse entendimento é que, ao se aproximar, para que Yod-Heh-Vav-Heh pudesse se aproximar do ser humano, vindo ao nosso encontro neste tabernáculo que ele orientou minuciosamente a construção, ele teve que se apequenar, ele teve que diminuir, porque o Aleph, ele é uma letra que representa Yod-Heh-Vav-Heh. Vejam, na decomposição da letra Aleph, no hebraico, nós temos que é a sexta letra e que representa o número 6. E 2 iodes, um acima e um abaixo. Vou colocar um Aleph para vocês. E
Os iodes, cada iode vale 10. Então nós temos o valor numérico do Aleph, na sua decomposição, como 26. E se somarmos o valor numérico de Yod, He, Vav, He, nós temos 26. Então o Aleph, por muitas razões, mas uma delas é a representação de Yod, He, Vav, He. O nome de Deus, ele está contido no Aleph. É El, Elohim, né? É Yahweh, é o Todo-Poderoso. Né? Tem a mesma gematria se decomposto. Tá? E tem mais maravilhas, quanto mais nós estudamos e nos debruçamos, tanto no hebraico quanto nas escrituras, mais nós descobrimos que esta escritura, ela é extraterrestre, que realmente as letras, o design, tudo isso não é fruto de uma mente humana criativa, é fruto de um Deus amoroso que quer se revelar, mas não de graça, não à força, ele quer ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, está escrito. E é verdade. Então, Vaikra, com Aleph pequeno, ele representa Yeshua, que, na verdade, também, que foi Yod, He, Vav, He, envia o seu filho, Yeshua, na forma de homem, se despiu da sua glória e habitou entre nós e se ofereceu como nosso substituto, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, isso foi preparado já antes mesmo que Yahweh, o Todo-Poderoso, ele criasse o homem, ele já preparou a restauração do homem através do seu filho, através do Ben, né? E está escrito lá em Apocalipse 13:18, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Penses 2:8, diz que ele se esvaziou da sua glória, né? E veio, então, habitar entre nós, se fazendo como um de nós. Levítico 1 traz essa anomalia, né? Que é o Vaikra com Aleph pequeno, que representa também Mashiach. Os rabinos dizem que representa a humildade de Moshe, mas melhor para nós enxergarmos aí, que é o próprio Yod, He, Vav, He, através do seu braço, que é o seu filho, o seu longa-manos, atuando para nos resgatar. Né? Então ele se apequenou para se relacionar conosco e fez isso através do Ben, através do seu filho. Na verdade, no versículo 1, Yod, He, Vav, He fala e se revela a Moshe, chama Moshe amorosamente na Ohel Moed. Ohel Moed, tenda do encontro. Isso é uma outra coisa que nós precisamos entender, que a primeira coisa que Yod, He, Vav, He ele fala como um mandamento aos filhos de Israel, uma vez que eles saem do Egito, uma vez que eles são um povo, porque só na saída do Egito você tem a alternância, né, daquela coisa que era uma família, uma grande família com Abraão, passou a ser tribo com Israel, com Jacó, né, mas que é uma nação inteira, inclusive envolvendo estrangeiros na saída do Egito. Ele fala sobre os agendamentos solenes dele, os encontros dele, a moedim dele, o calendário dele, os Shabbatots, né, os Shabbats, os dias de descanso. Por quê? Porque no Sinai, o que o Eterno ele propõe é um casamento. E esse casamento, ele diz quando e onde tudo em relação a ele vai ocorrer. E se nós não estivermos no calendário dele, nós sequer saberemos quando vai ocorrer e onde devemos estar, né? Nas datas agendadas. Então, o Ohel Moed é a tenda desse encontro, é a tenda do agendamento solene. E é neste lugar que Yod, He, Vav, He, Vaikra, chama amorosamente, suavemente, carinhosamente, intimamente, ele chama Moshe. E em Vaikra, capítulo 1, verso 2, nós temos, fala aos filhos de Israel, aqui é Dabar, né? Dabar é uma palavra que significa palavra. Então não é propriamente fala, né? Porque tem outras expressões para fala. É como se fosse, envia a palavra aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós, na verdade, quando Adão oferecer corban de vocês, né? Aqui está escrito, quando algum de vós oferecer corban, a Yod, He, Vav, He, aí diz os 3 tipos que devem ser ofertados. Mas se formos traduzir o hebraico literalmente, ele diz quando Adão oferecer
corban, fizer corban, de vocês ele vai oferecer essas 3 coisas. Então é maravilhoso, porque, na verdade, aqui o que vai ser nos ofertado é uma tecnologia espiritual de como nós precisamos, o que nós precisamos saber e entender para podermos atender ao chamado carinhoso de nos aproximarmos de Yod, He, Vav, He, né? Como? O que precisamos saber? Vaikra, sem o Aleph, é Vaikar. Vaikar é encontrar casualmente, é chamar sem ter intimidade. E ele aparece, essa expressão, Vaikar, né, sem o Aleph, aparece em Números 23, quando Yod, He, Vav, He encontra Balaão, né, o profeta mercenário. Então aqui você tem uma diferença, não é um encontro casual, é um encontro intencional, de intimidade com Moshe. Se você não tem esse Aleph, que se esvaziou, né, então é Vaikar, sem o Aleph, né, se você não recebe ele, porque em João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome, né? Então, é importante, é imprescindível que nós o recebamos ao Aleph através do Ben. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Yeshua, porque ele é o enviado do Aleph para fazer essa reconciliação, né? Sendo então a justiça de Deus oferecida gratuitamente, graciosamente por nós, né? Mas se recebermos, precisamos viver com fidelidade e integridade, né? Escolhendo não sermos hipócritas, mas atender a instrução como filhos, né? Então, é maravilhoso. Assim, eu me despeço dizendo Shalom.